O primeiro contato que eu tive com a área da segurança pública foi na Fundação Casa, na FEBEM. Aí eu entrei na FEBEM, trabalhei lá por 4 anos. Depois de 4 anos eu prestei o concurso da polícia e entrei. Eu já entrei na bica, né? Entrei com 30 anos na polícia. E até 30, né? Que você Sim. entra. Na verdade, você pode entrar com 30, tem que ser na data de inscrição, porque muitas vezes o cara começa com 31. Sim. Aí foi isso. E aí entrou, tipo, era aquele ano, se passasse daquele ano já não entrava mais. Já não entrava mais. Você ficou com medo de não passar ou você se preparou bastante? Como é que foi? Eu vou ser sincero. Na verdade, eu fiz até um cursinho tudo. A gente tem sempre aquela apreensão, mas eu estava preparado. Passei. E aí, os primeiros anos, como é que foram? Então, Era o que você esperava? eu fiz escola em Pirituba e fui trabalhar no 12, né? Que é o 12 é ali na terceira CIA do 12. É uma área meio que classe média alta. Eu sempre tive vontade de trabalhar em área periférica, né? Mas como na época eu morava no interior, eu escolhi lá porque era próximo ao metrô. Então precisava viajar, mas na verdade eu sempre tive vontade de trabalhar em áreas periféricas. E lá é meio que uma área, né? Meio nobre, mas... Mas por que você preferia? Por que você gostava mais? Porque eu nunca gostei de vagabundo, né, na verdade. E eu queria combater o crime. Por exemplo, eu trabalhei na FEBEM 4 anos. Esses 4 anos que eu trabalhei lá, eu entrei na polícia condenado em um processo de agressão e respondendo mais um, tá? Porque eu sempre fui um cara meio linha dura lá com os vagabundos, com os menores infrator. E eu tive até problema o quê? Tem a UIP, que é a Unidade de Internação Provisória, e a UI é a Unidade de Internação. Quem vai para a UIP ainda não foi condenado. Quem vai para a UI já está condenado. Eu trabalhava na UI, que lá ficava média de 300 menor, 300 adolescente, né? Adolescente entre aspas, né? Que tem moleque lá que tem 17 anos, tem 2 metros de altura. Como é que é trabalhar com esse... Então, lá na FEBEM você não trabalha armado, né? Você trabalha diretamente com os menores, no pátio diretamente, no meio de 300 moleque, desarmado, imagina. Isso que eu tô pensando, porque assim, eu não sei se vocês já tiveram Tem contato... diferença de um presídio? Tem como comparar um presídio com a FEBEM? Não, porque no presídio você não fica diretamente, né, com os caras lá. Na FEBEM já tem esse contato, FEBEM, não diga FEBEM, já tem esse contato direto, né? E tem muita regalia na FEBEM, né? Os menores, eles têm muita regalia, tem várias coisas lá que... Você mudaria alguma coisa se você fosse, tipo... O que você mudaria? Tipo, essas regalias teriam ou não teriam? Não, a primeira coisa que eu mudaria que eu vou tentar fazer isso futuramente, porque pode ter certeza que eu vou chegar onde eu quero. Aí eu vou poder tentar lutar por coisas que eu... Primeira coisa que eu quero mudar nesse país é diminuir a maioridade penal para 16 anos. Que o cara, ele pode votar, pode escolher um presidente, ele pode responder pelos atos dele, né? E então já ia diminuir bastante esse leque de moleque na FEBEM, né? Porque o menino lá, ele entra com 17 anos e, vamos supor, lá dentro ele faz 18, ele continua lá dentro. Então você imagina, o cara com 17 anos é um moleque? Não é um moleque, é um homem, né? Sim. Sim, já tem tudo, já tem... É que assim, hoje em dia, às vezes você vê uma criança de 12 anos que já tem uma maldade. Você fala, Sim. caracas! Nossa, você Né? já fala, meu Deus do céu, esse moleque já dá nó em pingo d'água. Enquanto uma pessoa da mesma idade, só que de uma área, por exemplo, rural, não tem a maldade que essa pessoa tem. Realmente é uma discrepância muito grande. E você veio de uma área rural e a sua educação foi lá, e quando você chegou aqui, você sentiu um baque ou não? Não foi área rural que eu vim. Eu morava em Marília. Marília não é uma área rural. Não é? A cidade tem 200 e poucos mil habitantes. Então não é tão tranquilo assim. Não, tem a criminalidade. Mas não é que nem aqui onde você foi trabalhar. Que nem você falou, no Rio de Janeiro, um moleque de 12 anos empunha um fuzil. Sim. Entendeu? Quem foi que veio aqui e falou isso pra gente? O Wagner, do Então. BOP. Isso. É lá, filho. Você não, criança lá é bandido feito. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre falo. Eu sempre dou uns exemplos da justiça nos Estados Unidos. Às vezes fala, mas você tem que dar exemplo porque lá a lei funciona. Teve um menino de 11 anos que ele matou pai e mãe. Aqui no Brasil, um menino de 11 anos nem preso ia, porque ele é criança, não pode ser preso, nem ir pra FEBEM, nada. Entendeu? E nos Estados Unidos, esse menino pegou prisão perpétua. Olha a diferença, como funciona. Sim. Entendeu? Tem uma discrepância muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil, o policial tá numa ocorrência. Se ele errar o tiro, acertar um civil comum, o que acontece com ele? Já era. Romão Gomes, perdeu a carreira, tudo.
Teve uma coisa nos Estados Unidos que os policiais estavam acompanhando um bandido. Durante o acompanhamento, a polícia foi atirar no bandido, trocou tiro, errou o tiro, matou um civil. Quem respondeu pela morte do civil? Foi o bandido indiretamente. Por quê? A justiça alegou o quê? Perfeito. Se ele não tivesse fugido e trocado o tiro com a polícia, não teria dado causa o policial acertar esse tiro. Ou seja, indiretamente, o bandido respondeu pela morte do civil, não foi o policial. Então, olha a discrepância que tem. Aí me diz uma coisa, você trabalhou lá com esses jovens, você teve algum que se destacou pra você? Você falou, caraca, isso aí Não, tem vários, né? Tem bastante menino. menino. Algum que se destacou pra você, que você lembra alguma história? Tipo, caramba, esse moleque fez um negócio que veio parar aqui, meu... Então, por exemplo, teve um que ele matou um cara e cortou a cabeça dele com uma faca de pão. Imagina se arrancar a cabeça de alguém com uma faca de pão. Demora. Até que você cortar tudo, a coluna vertebral. Imagina, o cara é sanguinário, né? Esse é o tipo de moleque que às vezes vai pra FEBEM. Caracas, e vocês trabalhando com ele sem armamento? Sim. Aí teve uma época que eu era muito linha dura. E, por exemplo, daí às vezes o moleque ele folgava demais, precisava de ter um papo mais, digamos, mais íntimo com a gente. Aí a gente levava ele para uma salinha lá e conversava mais intimamente. E muitas vezes ele saía meio manquitola, né, com a costela meio quebrada, isso aí dava problema. Mas assim, é o que nem os moleques falavam. O próprio menor falava para mim. O vagabundo só respeita aquele cara que é mal. O cara que é bonzinho ninguém respeita. Porque ele sabe que o bonzinho, na hora da rebelião, se ele pegar o bonzinho e bater o caramba, depois que terminar a rebelião ele não vai fazer nada. Agora o mal, ele sabe que depois que acabar a rebelião vai dar ruim pra ele, entendeu? No tempo que você trabalhou lá, você pegou alguma rebelião? Uma, mas eu não tava trabalhando. E até nessa daí, os moleques ficou. Me chamaram, eu fui, mas eu não estava lá dentro quando começou. Aí eu estava lá fora. E muitos menores falavam, vem, seu Paulo, vem aqui dentro, que nós vamos cortar sua cabeça e jogar futebol com ela, não sei o quê. Eu só ficava olhando quem tava me xingando. Na hora que terminou a rebelião, aí eu cobrei tudo que eu tinha que cobrar, entendeu? E aí, teve uma época que eu virei. Essa história é meio conhecida lá. Como eu educava muito menor, daquele jeito que deveria ser educado, que nem todo mundo educa, eu meio que virei seguro nessa unidade grande. O menor falou pro diretor que se eu entrasse lá, eles iam fazer rebelião. Aí o diretor me proibiu de entrar naquela, me pôs na menor. Na menor, que é o IP, só cabia 70 meninos. Só que o que aconteceu? Quem virava seguro na unidade grande, os menor, via pra pequena. Ou seja, todos os menores que estavam na pequena eu já tinha batido também. Então, imagina, tudo tinha raiva de mim. Sim. Aí, a gente trabalhava em 2 funcionários para 70 menor. Imagina. Aí nessa época, o que eu fiz? Era eu e o Alex. Aí a gente combinou o quê? Todo dia que a gente for entrar para trabalhar, a gente vai entrar com uma vassoura ou um rodo na mão. Por quê? Quando tiver a rebelião, a gente combinava isso. A gente quebra no meio o cabo da vassoura ou do rodo, aí vai virar 2 lanças. Aí a gente mata quantas a gente puder. Depois, se matar nós, é isso. Meu Deus. Uma guerra. É. É uma guerra. É pesado. Eu lembro de alguma história que alguém contou que no meio de uma rebelião, que na antiga FEBEM, que ficava ali na Celso Garcia, eles parece que jogaram um corpo, né, numa cabeça que caiu num carro. Algum policial contou isso também. Aí você tem muita gente que vê menor de idade como, não, gente, tá tudo bem, é um menor de idade, errou, mas não tem noção da maldade que se passa lá dentro. Porque muita gente não tem acesso a isso, não tem noção dessa maldade. Você tá mais do que acostumado com isso, trabalhou muito tempo com isso. Mas aquela pessoa que vive no celular, só no TikTok, em rede social, não tem contato com isso. O máximo que ela foi roubado um dia no ônibus, sei lá, né, no ponto de quem não gosta disso é aquela turma que prega o amor, né, do PT, sabe? Mas... Ô, Jesus, é isso mesmo. Ó, pergunta, cadê? O Marco Antônio mandou uma pergunta aqui. O Marco Antônio essa pergunta, ele manda essa pergunta pra todo mundo. Já vou começar já com essa pergunta já, porque é bem interessante, a gente já vê aqui. Descontrair. É pra descontrair. Ela mesma, né?